Entrou? A paz, igreja, boa noite. Estamos aqui mais uma segunda-feira. Chegamos! Chegamos. Labachúrias. Hoje estamos aqui com o pastor Gobson. Eu tô Ele chegou mandando aqui social, fotos. eu queria ir na minha casa me arrumar. Então, eu tô de chinelo, Pra rapaziada. vir aqui. Então, Tô né? vestido de cobrador da Grande Londrina. Que mancada. Gente, é isso aí. Você que está assistindo a esse episódio, por favor, se inscreva no nosso canal. Segue a gente no Instagram, né? Segue a gente no Segue a Instagram. gente no Instagram, muito importante, porque lá a gente coloca cortes polêmicos. E se hoje o Gobson está aqui, teremos muitos cortes polêmicos daqui Teremos pra polêmicas. frente. Teremos polêmicas, Robson? Espero que sim. Estamos aqui só pra isso. Vou ser Então, sincero, hein, porque eu não tenho ministério a perder, então. Aí, Vou ser sincero, hein. Ai, eu tenho. Então, vamos segurar. E, gente, antes da gente começar, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, a galera que tá com a gente desde o início, ajudando o nosso canal. Blindex. Não, obrigado, mano. Blindex, do nosso querido Samuel. Samuel que colou aqui no... Ó, meu avô me ligando. Calma, avô do Guilherme. Samuel colou aqui no podcast com a gente, teve um episódio muito da hora. Quer falar com ele? Não, mas fica aí, senão vai ficar tremendo. Samuel, esqueci o nome dele. Ele é uma mistura de japonês com alemão. Já viu isso? Nunca deve... Ele tem assim, a aparência de um alemão com a Uns traços e jeito traços, japonês. É o Blanca do Street Fighter. esse cara. É o personalidade. Ele tem personalidade japonês, né? Porque total. é uma pessoa que transmite calma, assim. É. Quando ele mandou Samuel Yamashita, né? É isso, amor? Samuel Yamashita. Eu falei, nossa, é um japonês. Aí eu... Não era um japonês. Aí ele sentou aqui, ele tem o jeito do japonês. Mas ele tem uma cara de alemão. Que loucura. É muita loucura. Vocês já viram a minha esposa? Não. Minha esposa, o pessoal acha que ela é mestiça, só que nada a Sua ver. esposa veio É? aqui no estúdio Ela, já? eu já vi ela no seu Instagram. Ela é mestiça, não é? Não é. Não é. Ela é parente de índio, cara, lá de Tamarana, sabe? Nossa. Mas não, Ela- não é mestiça, mano. Eu achava que ela era... Nossa, Eu até uma vez eu pensei, falei, nossa, olha, o Robson casou com uma japonesa. Todo mundo acha. Não é japonesa. caramba, eu não lembro dela aqui. Quando que ela veio aqui? No podcast? Acho que foi foi a primeira vez? Nem lembro, faz tempo. Foi a primeira vez, então, porque a segunda você foi sozinho. Foi. Tá. Fechou. Continuando. O que tem esse japonês alemão aí, então? O que ele faz da vida? Ele trabalha com a Temperbras. Blindex aqui, a Temperbras, que é a representante da Blindex aqui em Londrina. Que legal, Em cara. Londrina e Santa Catarina. E aí a gente fez um podcast, A gente fez um com ele podcast falando com ele. sobre vidros, muito interessante. Legal, Muito depois vocês interessante, cara. mandem. Legal. Muito interessante. Porque eu achava que Blindex era o vidro e é uma marca. E eu... Blindex tá pra Gillette, por exemplo. assim. Isso, Bombril. É realmente, assim, é tão... E aí foi uma discussão legal que a gente entrou, porque assim, Gillette, Bombril, você conhece o Bombril, você conhece o Solan, você conhece... Quem mais que tem de Bombril? Assim, Isso, esse palha daí, de aço, né? várias marcas. Mas você A gente chama- não sabe e ele não falou também. A concorrente da Blindex, mano. Sério? Não sei qual que é a concorrente da Blindex. Porque pra mim Blindex Blindex um é o vidro, não é? específico. Exatamente, ele conseguiu... Blindex é uma marca. Cara, Conseguiu chegar num patamar assim que não tem concorrente. acabou. Tipo assim, ele falou que é muito comum você ir num rolê concorrente e pedir um Blindex. Vidraçaria. E o cara vai te vender Imagina que maravilha, como assim. um Blindex. Nossa. Entendeu? Tipo assim, preciso de um Blindex pra minha casa. Você vai na concorrente lá, o cara te passa um esse aí é o Blindex. Pra Capaz vai do ser cara um fala Blindex. assim, qual marca? Aí se o cara perguntar, eu quero da marca Blindex, você tem, aí é outro papo, né? Mas Pô, legal. esse esquema pegou nós, mano. Porque Muita coisa e ele não interessante. falou, cara, eu preciso pesquisar concorrente. Não quero, a Blindex patrocina nós. Show de bola. Caguei para todo o resto. Mandacaru Ferragens está com a gente também. Pessoal que fornece todos os materiais de ferramentas e para construir essa sala aqui, por exemplo. Ada Móveis, Ada Vidros, Ada Estofados, Ada Serralheria, A da construções, né? Ada Construção agora também. Construção. Exatamente, o Alan falou que tá louco lá nas construções agora. Que ele tem que ficar lá aprendendo e cuidando do pessoal lá. Ele tá penando, ele veio Ai, aí que louco. ontem. Ontem que ele veio, né? Antes de ontem. A da construção, tá voando O Guilherme baixo. tá perdido no tempo, né? Tô, total. A gente teve uma conversa ontem que ele não tá nem lembrando que foi ontem. Exatamente.
E o Jonathan, do nosso querido que mexe nos computadores, inclusive está para vir aqui dar uma terminada nas instalações elétricas. O Jonathan faz tudo aqui no estúdio, da impressora à rede elétrica. Então precisou de câmera de segurança, alarme. Ele trabalha com a Intelbras, né, que é de alarme, essas coisas. Então mexe com computador, manutenção em impressora. Então precisou do Jonathan, que chama ele, que ele é loucura. Inclusive, ontem eu tentei ligar meu notebook e ele demorou uns 5 minutos. Talvez troque ele. Eu acho que eu agora... acho que deu. Faça igual eu fiz eu com vou o mandar meu. pro Jonathan de novo. Isso. Não adianta. Tem coisa que não adianta mais. E é isso aí, rapaziada. Gente, e se você quer também ser um apoiador, um patrocinador do nosso canal, entre em contato com a gente aí e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos aqui com Robson. Robson. Morreu o Gobson? Não, cara, tanto faz. Não, Você tanto sentiu faz no- não. Você sentiu no coração de me chamar de Gobson? Eu falo só Gobson. Então, perfeito. Porque Na verdade, a gente fala Gobson. Gobson. Robson, então. A gente pô. chegou a conversar sobre o porquê disso. Conversamos. A gente conversou, sim. Na realidade, só existia uma pessoa na face da Terra, no Instagram, que o nome era Gobson. Existe um Gobson verdadeiro. Agora, o único Gobson na face da Terra sou eu, porque essa pessoa era um indiano e cancelou o canal a inscrição dele. Então, até então, não sei como é que tá. Mas o único Gobson que tinha no Instagram era eu. Sério, mano? Então, eu falei, cara, marca. Total. Total. Não, você se apresentou pra mim como Gobson. Então, Eu me apresentei com Gobson. você como Gobson? Gobson. Pô, que da hora. lá mim no era clipe Gobson no clipe do Alisson. Eu tenho, tanto que eu tenho no meu celular Gobson. Que legal, Quando cara. você falou, tá, adiciona Gobson. Eu Porque é falei, único, entendeu? "Nossa, total. O único. E aí você me chamou um dia e apareceu o Robson. Eu falei, será que eu entendi errado? Aí eu entrei no Instagram, Gobson. Na época você usava o Gobson. Você sabe Eu que um dia eu fui parar numa live, assim, de, sei lá, acho que 67 mil pessoas. Nossa. Por um efeito manada. Eu tava participando dessa live, era uma live tipo, de um cara famoso da psicologia e tal. Aí eu tava assistindo lá e ele falou assim, ó, gente, manda o seu nome aqui que eu vou chamar você aqui na live, né? Aí o meu irmão tava participando da live, ele falou, chama o Gobson. Ele escreveu, chama o Gobson. Aí começou um efeito manada. Então, assim, imagina milhares de pessoas. Quem que é Gobson? Gobson? E começou assim e tal. Aí, tipo, o cara acabou nos chamando. Aí, o cara, ele fez um history, é um famosão. Ele fez um history, falou, gente, devido à procura alta pra gente colocar esse Gobson nessa live, juro pra você, eu acho que encheram a caixa do cara, porque virou um efeito manada, né? E eu fui parar nessa live aí, tipo, porque foi Gobson, porque todo Gobson? Quem que é Gobson? E começou. Que é isso? Virou uma bola de neve, cara, no Sério? negócio. Daí eu falei, cara, realmente esse nome tem Sobre efeito. psicologia? Sobre psicologia. Ah, que da hora. Os traços de caráter e tal. É uma página que chama O Corpo Explica. O fundador Eu é... ouvi falar dessa página. Sim. De olhar pra uma pessoa, você consegue entender como a mente dela funciona. E seu irmão curte essas paradas? Seu irmão Meu irmão estuda é isso, né? especialista nisso. Meu irmão é especialista. Eu uso pra conhecimento, né? Pro meu trabalho, pra Sim. negociação, Mas enfim. é bom isso. Pra caramba. Você olha pro corpo de uma pessoa, você entende como a mente dela funciona. Que Você que sabe o- se ela que que tem... O corpo do Guilherme tá dizendo. Guilherme, agora? fica de pé pra mim. É Pode- mesmo? É mesmo, fica de pé. Vamos lá. Sensacional. É só eu que já me hipnotizaram aqui no podcast. Sério? Você tá Verdade. por fora demais do nosso podcast. Ele esqueceu a Vanessa. Ele esqueceu Eu o seu não nome, né, conseguia falar- Vanessa? Eu não conseguia falar meu nome. Hipnose, tem muito no neopentecostalismo isso aí, hein? Mas vamos lá. Vamos lá. Nossa, é uma análise Vamos lá. Ó, completa. eu uso pra fim de negociação. Então eu consigo me preparar identificando como a mente da pessoa funciona. O meu irmão, ele é especialista nisso, tá? Então é uma análise de 2 horas, mas só de bater o olho você consegue identificar o principal traço da pessoa. Fica reto assim, solta o braço. Aí. Vamos lá. Problema com o pai. Mas vamos lá. Mas vamos lá, então. Cara, você é esquizoide. Seu traço de caráter principal é esquizoide. E tem aí também o masoquista. Não é o cara que gosta de apanhar na cama, não, pra ficar tranquilo, tá? Mas eu explico pra vocês os cinco traços de caráter, né? O esquizoide geralmente teve algum problema na gestação. Então, assim, o traço de...
Teve um problema na gestação? A tua mãe passou por algum problema emocional ou algum... Não faço ideia. Não foi depois você Sélvia, pergunta. manda pra gente aqui nos comentários. Pode sentar aí. Então, assim, o esquizoide... Eu já vi esse nome já em algum lugar. Exato. O que acontece? O esquizoide, o traço de caráter esquizoide, ele nasce quando o feto, na gestação, passa por algum problema. Então, quando a mãe, na gestação, passa por algum problema de saúde ou de ordem emocional, nasce o traço de caráter esquizoide. Eu já explico pra você o que é o traço de caráter esquizoide, como a mente de um esquizoide funciona, tá? E como a mente de um masoquista funciona. Eu vou explicar por que eu falei que seu traço também é um masoquista, tá? Então, assim, nós temos 5 traços de caráter. Quem inventou isso foi Wilhelm Reich, que é um dos pais da psicanálise, foi um dos discípulos da psicanálise. Ele veio com essas ideias de traços de caráter, né? Então, ele acredita que o corpo explica a mente. Sabe a nossa coluna vertebral? Então, assim, qual que é a primeira coisa que vai formar no nosso corpo? É o cérebro, certo? Então, do cérebro nasce aqui a coluna cervical, né? E, conforme a gente vai passando por determinados traumas até 5 anos, a mielinização, que são umas raízes, assim, sensoriais que saem da coluna vertebral, vão dando forma ao nosso corpo. Entendi. Então, se eu passo por um determinado trauma de maneira bem forte, acontece algum trauma em determinada área da minha vida, em determinada idade da minha vida, de uma maneira mais intensiva, o meu corpo se forma de uma maneira e o meu corpo vai dizer como a minha mente funciona. Por exemplo, nós temos 5 traços de caráter. Temos o esquizoide, temos o oral, temos o masoquista, temos o psicopata e nós temos o rígido, tá? Esquizoide, que é o primeiro traço de caráter do Guilherme, tá? O esquizoide, ele teve um problema na gestação. A mãe passou por algum problema na gestação de ordem emocional ou de ordem de saúde, tá? Quando a mãe ela passa por um problema na gestação, o útero da mãe fica gelado e rígido. E o feto ele se sente rejeitado dentro do útero da mãe. Então, o que ele faz? Ele se encolhe e ele busca conforto na mente. Então, ele se isola. Os esquizoides, eles se isolam bastante. Quando estão tristes, assim, eles se isolam, se trancam no quarto. São pessoas, geralmente, com braços mais longos, pontudas, cabeção. Né? Meu irmão também deve ser, então. Deve ser esquizoide também. Então, assim, são pessoas que vivem no mundo da lua. Eu devo ser isso aí. São pessoas que vivem no mundo da lua. Só que qual que é a potência do esquizoide, o traço de caráter esquizoide? Ele consegue pensar de uma maneira que ninguém pensa. São pessoas extremamente criativas. Não é à toa que talvez você trabalhe com... seja por isso que você trabalhe com produção musical. Pode ser. Verdade. Entendeu? Então, consegue pensar de uma maneira que ninguém pensa. Você vê pessoas, por exemplo, famosíssimas, assim, que conquistaram muita coisa, como Bill Gates, esquizoide. Steve Jobs é esquizoide. São pessoas que conseguiram pensar de uma maneira diferente. Porque vivem no mundo da lua. Né? Só que qual que é o ponto contrário disso? São pessoas que não têm muita força na perna, são pessoas lentas. Eu, quando chego no fato da vida, eu vou no caixa que vai ser mais rápido. Quando eu encontro o esquizoide, eu fujo. Porque senão esse cara vai demorar pra me passar as compras aqui e tal. Então até nisso ajuda, né? Seu segundo traço, masoquista. O masoquista, o traço de caráter masoquista, ele nasce quando a criança ela tá na época do desfraude. Quando ela tá aprendendo a controlar o esfíncter. Então faz cocô na roupa, faz xixi na roupa, assim, não consegue controlar. E quando essa criança passa por um trauma excessivo do pai e a mãe brigar, ela se sente humilhada, né? Então dessa humilhação nasce o traço de caráter masoquista. Vamos pensar numa pessoa aqui. É o seu segundo traço, tá? Mas vamos pensar numa pessoa no Brasil que é masoquista. A Dilma Rousseff. Ela é masoquista. É o corpo quadrado. Então você vê aquela bunda pra dentro, né? O corpo quadrado. Quando a pessoa fica de pé, é um corpo quadrado. Não é o ombro maior que a parte inferior, né? Qual que é o ponto forte do masoquista? São pessoas extremamente processuais. Organizadas, processuais. Tudo tem que estar certinho. Pô, o cabo aqui ele não pode estar jogado errado.
A parada não pode estar no lugar errado, tem que estar tudo certinho, funcionando certinho. Então são pessoas que conseguem ter um senso de organização muito grande. Ponto negativo do masoquista, né? São pessoas que tendem, quando estão na dor, tá? Creio que não é seu caso, mas quando estão na dor, tendem a virar uma privada humana dos outros. São pessoas que gostam de resolver o problema de todo mundo, só que nunca resolve os próprios problemas. Eita. Isso quem falou isso, estudou isso, é um dos pais da psicanálise. William Reich. Depois vocês pesquisem, tá? É fundamentado, enfim, é bem legal. Aí tem outros traços, como o rígido, você é oral. Você é oral. Oral geralmente teve um problema na amamentação. Nossa, mamei até 3 anos de idade. Foi até 3 anos? Em excesso. Tem o oral da falta e tem o oral do excesso. O que é o oral da falta? Eu sou oral também, né? Depois eu te explico por que a gente é tão comunicativo, né? O oral, ele sente o mundo pela boca. Por quê? Porque faltou peito ou teve excesso de peito na amamentação. Então, por exemplo, o oral da falta. O peito da mãe empedrou, enfim, desmamou muito cedo por algum motivo e tal. Então, se a pessoa nasce nela o traço de caráter da oralidade e da falta. O do excesso, por exemplo, a criança tá cagada. A mãe acha que tá com fome e dá peito. A criança tá com frio. A mãe acha que tá com fome e dá peito. Então ela recebe em excesso tudo aquilo que ela não precisa. Ponto forte do oral. Nós somos extremamente comunicativos. Nós somos empatas. A gente sente a dor do outro. A gente consegue se colocar no lugar do outro. Somos pessoas extremamente sensíveis, né? E frágeis. Só que a gente tem, por sentir o mundo através da boca, quando a gente tá na dor, nós temos uma facilidade de engordar. É verdade. Ó, gordinho. É verdade. Então, assim, porque a gente... Tudo, por isso que a gente fala bem, só que a gente come bem, entendeu? A gente ama sentir o mundo através do paladar. Ama se expressar através da boca, né? Enfim, né? Só que são pessoas também que, se não cuidar, entendeu? Vai ficar godinho. Se a pessoa que tá... O oral que tá na falta, ele precisa de muita atenção. Então, ele acaba sendo rejeitado. Entende? Qual que é a dor do oral? A rejeição. Que teve perdão. A dor do oral é o abandono. Não é a rejeição, é o abandono. Ele se sentiu abandonado porque não teve o peito da mãe ou porque não teve aquilo que ele precisava. Eu tive em excesso aquilo que eu não precisava. Então, são pessoas mais com o rosto mais infantil, mais fofinho, bochechinha e tal. São pessoas que dá vontade de abraçar, sabe? Agora, vamos lá. O que vocês estão rindo? A Glenda! A Glenda! O Guilherme olhando pra mim, procurando um rosto fofinho, Guilherme. Não, ela é... Ela ficou vermelha lá. Mas somos extremamente comunicativos. Isso é um grande sinal que você está no recurso. Você trabalha com comunicação, você é ministra, cara, é incrível. Você está no recurso, isso é um bom sinal. Né? Um outro traço, rígido. Já ouviu falar do complexo de Édipo? Já ouvi falar. Perfeito. Quando a criança está na fase dos 5 anos de idade, ela começa a perceber que no mundo funciona em pares. Eu já falei isso no podcast, não, né? Não. O mundo funciona em pares. Então, por exemplo, o cachorro tem a cachorrinha. O meu tio tem a minha tia, eles se beijam. O meu irmão tem a namoradinha dele, eles se beijam. O meu pai tem a minha mãe, eles se beijam. E eu tenho quem? Então ela começa a buscar um par. Eu tô até hoje nessa pergunta e eu tenho quem? A gente vai resolver isso em nome de Jesus. Ixi, normal. Cura e libertador. Hein? Então, a criança começa a buscar um par. E qual que é o primeiro amor de um homem e o primeiro amor de uma mulher? A mãe ou o pai? A mãe ou o pai. Então, com 5 anos de idade, uma menina vai olhar no pai, começa a olhar no pai um parceiro. Do ponto de vista freudiano, eu tô sendo científico aqui, tá? Não se alardem, né? De maneira inocente. De maneira inocente, entenda. Tô falando do subconsciente. A menina, ela começa a olhar de maneira sexual pro pai.
Não desejando o pai, no sentido pesado da palavra. Mas ela começa a se apaixonar de maneira inocente pelo pai. Ela projeta a falta que ela tá tendo. Exato. do pai. E o menino começa a se apaixonar de maneira inocente, mas se apaixonar de fato pela mãe. Então, o que acontece? O pai pega essa menina no domingo, vai lá no shopping, leva pra assistir o filme da Barbie, coloca uma... Não, Barbie não. Coloca uma roupinha de Cinderela nela, de princesa, e vai, ele compra sorvete. Aí ele compra bonequinha na Re-Rap. Ele pega no colo, ele beija, ele leva a filha dele pra andar de moto. E ela, ai, meu parceiro, né? O amor da minha vida, né? Só que quando chega a noite, o pai coloca ela no quarto dela, fecha a porta e vai dormir com a mãe. Aí ela vai buscar o pai de novo, porque o pai é meu parceiro. Ela chega lá, o que o pai faz? Vai pro seu quarto. Aqui é o papai e a mamãe que dormem aqui no quarto. Vai lá pro seu quarto. É nesse momento que ela se sente trocada. Rejeitada, trocada. A rejeição é a dor do esquizoide. A do rígido é a dor da traição. Então é nesse momento que a criança ela desenvolve o traço de caráter rígido. E o que o traço de caráter rígido faz? Ele quer fazer de tudo para não ser traído. Então são as pessoas mais simétricas, mais bonitas. Você pega um Caio Castro da vida. Ou uma Megan Fox. São rígidas, pessoas rígidas. Sabe? Linda. Então o corpo dela tá fazendo de tudo. Tá se protegendo para não ser abandonado. Qual que é o recurso de uma pessoa que é rígida? O recurso de uma pessoa que é rígida é aquela pessoa que está sempre em primeiro lugar. Sempre em evidência. Ela busca o primeiro lugar. Então são pessoas que se destacam no meio artístico. Geralmente, sabe aquele pastor que fala bem? Geralmente é um bonitão, é um rígido. Ele se impõe assim. Então tem uma rigidez também. Então ele começa a buscar na sua maneira de ver a vida, naquilo que ele espera para a própria vida, sem perceber. Ele começa a fazer de tudo para não ser traído. E como eu faço para não ser traído? Eu tenho que sempre ser a primeira escolha de alguém. Quando o rígido está na dor, o que ele faz? Ele sempre procura um plano B. Então, os rígidos têm uma leve tendência de serem os que vão trair. Então, por exemplo, é muito louco isso. Tô falando do ponto de vista da psicologia, tá? Tô falando de religião aqui não. Então, quando tá na dor, são pessoas que se elas se sentem, trocadas, elas vão buscar um plano B. Então, são pessoas que têm dificuldade de assumir relacionamento. Quem nunca sofreu aqui, né? Sim. Tipo, uma menina bonitona, um cara bonitão, que, tipo, né? Pô, o cara não me assumiu, tipo, ficou me zoando, tá ligado? Ficou, tipo, brincando com o meu sentimento. Geralmente era um rígido que tava na dor. Dificuldade de assumir relacionamento porque ele tinha medo de ser trocado. E o último traço é o psicopata. Né? A psicopatia ela também vem entre os 4 e 5 anos. Não tô falando da psicologia da psicopatia patológica. Né? Que é o cara do filme, loucão, o Jason. Não tô falando disso. O psicopata, pra psicanálise, é outra coisa, tá? Ainda mais pra William Reich. Então, o psicopata, ele nasce entre os 4 aos 5 anos de idade. Que é quando a criança entende que o mundo funciona à base de trocas. Então, por exemplo, você canta. Você canta desde criança? Não. Não, né? Adolescência. Não é o seu caso porque não é o seu traço de caráter. Mas vamos supor assim. Você tá lá com 4, 5 anos, você toca violão, guitarra. Vocês estão lá com 4, 5 anos de idade. Aí o teu pai e tua mãe chamam você, vem cá, almoço de domingo da igreja, né? Toca aqui pra eles verem, toca aqui o violão pra eles verem, canta aqui pra eles verem. Você canta com 5 anos de idade lá e todo mundo aplaude. E tal. Aí seu pai fica feliz, te abraça e tal. Aí tem um dia que você tá emburrado, você tá querendo ficar deitado na cama jogando videogame. Teu pai te chama com 4 anos de idade, falando, canta aqui pra todo mundo ver. Você fala, eu não quero cantar não. Aí teu pai, sai daqui, fica de castigo ali. Então, quando a pessoa ela passa por esse trauma excessivo, ela começa a perceber que o mundo funciona à base de trocas. Então, peraí. Quando eu dou algo que as pessoas querem, elas me retribuem. Quando eu não ofereço aquilo que elas estão pedindo, elas me rejeitam. Entendeu? Então, ela se sente manipulada. Qual que é a dor do psicopata? Manipulação. Então, são pessoas assim que têm um corpo triangular. Vamos pensar num psicopata, o Faustão. Faustão é psicopata. Como assim, mano?
Grandão. Cor triangular, velho. É isso. É porque ele tinha as pernas finas. Não pode Bem lavar provável. depois. Devia ter ficado quieta. São pessoas centralizadoras. Tipo assim, se você fez alguma coisa pra elas, vão te retribuir da mesma maneira. Você faz um favor, elas já vêm com um favor em seguida, porque na cabeça delas parece que ela tá devendo algo pra vocês. Ah, é verdade. Então, tipo... Mas qual que é o recurso do psicopata? Os gestores. São um umbigo dos gestores. Por exemplo, o Diego aqui da DGA, eu já ouvi, ele tem um traço da psicopatia. Só que eu sei que ele tá no recurso. É um cara que, né, aparentemente, eu não convivo todo dia, né? Não sei, mas aparentemente tá no recurso, porque é um grande gestor, né? Então, você vai vendo, assim, que Deus, ele fez a gente para ser o que a gente precisa ser, e nosso corpo diz isso. É bem legal. Então, isso ajuda com negociação, ajuda, por exemplo, em você colocar determinadas pessoas na tua empresa nos lugares certos. Por exemplo, eu colocaria um esquizoide para trabalhar no setor de marketing. Jamais eu colocaria um esquizoide para vender. Você entendeu? O Guilherme é péssimo vendedor. Por exemplo, sou dono do Mufato. Por exemplo, os masoquistas são lentos pra caramba. Cara, eu vou colocar um masoquista no caixa? Se eu quero que o fluxo do meu caixa acelere? Não. Coloca o masoquista no setor administrativo. Ele vai desempenhar o papel dele de organização, porque ele tem medo ali da humilhação. Então, ele vai desenvolver o papel dele ali na organização da administração impecavelmente. Só que se eu colocar no caixa, ele é o cara mais lento do mundo. Vou colocar o rígido no caixa. Porque ele, né, ele quer ser o primeiro lugar, ele vai disputar com o cara ali também, ver quem atende mais rápido. Então, assim, esse conhecimento abre o leque na nossa mente, assim, para entender como a mente das pessoas funciona. Então, se eu entendo que você é uma pessoa frágil, uma pessoa empata, e eu tô aqui numa mesa de negociação com você, em negociação com você, eu vou utilizar desse artifício. Não para te manipular, mas para te persuadir a fazer o que é correto. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, depois vocês pesquisem lá, o corpo explica. Que legal. Esse negócio é A partir bom. de agora, eu só chamo o mano de psicopata. Vou E até mudar o nome ultimamente- dele na minha agenda. Ultimamente tem vindo muita gente aqui que mexe com psicanálise ou que estuda psicanálise. Ó, a Zenaide veio aqui semana passada, falou que tá verdade. estudando. O que veio antes lá do Consórcio União, É verdade, esqueci o nome também. dele. O Gilmar, Gilmar. psicanálise. A menina do... Mano, o dia que veio a Nicole, né? O nome a Nicole com a mãe dela aqui, esses dois. É Ia verdade. ter sido uma... Nossa, é verdade. Nossa, ia Que ser foi um o pau dia nervoso. que o Guilherme foi Hipnotizado. hipnotizado. Elas também estudam... A gente podia marcar um com você e com ela pra gente discutir É. Vamos. sobre isso. E ela... Foi um episódio legal, cara. Então, bastante Foi. gente trabalha que mexe com isso. Tá ficando a pastora... A pastora Mara, é pastora verdade. Mara, que... A pastora Mara e o pastor Éder, E né? o pastor Éder, os dois são psicanalistas. Mas o pastor Éder, ele não exerce, né? Mas Sim, ela, mas ela sim. ela exerce. Caramba, é uma profissão que tá Psicanálise. tomando conta, né? Tá tomando conta, mas tem um risco muito grande. Porque para se tornar psicanalista, de fato, você tem que estudar 10 anos e passar por terapia psicanalítica durante 10 verdade, anos. Isso aí é... Hoje você vê uns cursos na internet, por exemplo, eu não sou psicanalista, eu tô falando como alguém que gosta do assunto. Aham. Mas assim, hoje você vê curso de 180 horas de psicanálise e tal. Então, é muito perigoso isso, sabe? Qual que é a diferença dos... Não sei se você falou que você é estudioso, né, dessa área, assim, mas a diferença dos fundamentos da psicologia pra psicanálise... Pra psicanálise? Isso, pra Tá psicanálise. um frio aqui. Eu tô com calor. Sério? Nossa, hoje tá trocado, então. Tá. Não, então fica aí, eu vou pegar uma blusa. Você fez a pergunta pra mim bem na hora que eu tava mastigando a jujuba. Desculpa. Pera aí, não precisa... Peraí. Vou contar de quando o Guilherme foi hipnotizado enquanto ele mastiga. Tem o vídeo aí? Não tem como rodar, colocar na TV, Não né? tem, não tem. Não tem. A gente não gravou também. Mas assim... Foi depois do podcast. Ah, Não foi ao vivo. entendi. Foi depois do podcast. A gente sentou lá com ela lá. Na verdade, a gente tinha conversado com a pastora Mara. Ela já tinha falado um pouquinho sobre hipnose com a gente, né? Mas ela não utiliza isso para fins recreativos.
né? Não que a gente brincou aqui, mas a gente queria ver como que era. A gente brincou. E o Guilherme... e o Guilherme queria saber a sensação, né? Porque... E eu também, mas sem só olhando. Mas olha, eu já querendo causar já. Não. A gente foi hipnotizado na igreja, mas tá bom. Mas isso é legal de se falar também, né? Pois é. Porque às vezes são gatilhos que são ativados na gente, leigo, e a gente não percebe. E que pessoas, não somente pastores, mas coachings, palestrantes, usam muito disso, né? Desses Pastor, artifícios. coach, tudo, cara. Eu não vou citar nomes, né? Mas assim, fui em Maringá, fui procurar uma igreja nova. Pra quem não sabe, eu sou presbiteriano, né? Então, calvinista, enfim, carismático, né? Tenho os meus carismas e tal. E fui na igreja e, assim, o cara, ele usou de todos os artifícios, assim, da hipnose pra poder... Foi um cara lá que se intitulava profeta. Eita. Profeta. Então, assim, não é uma igreja não tão conhecida, não é uma igreja, tipo... É uma igrejona. E ele usou de todos os artifícios. O que você faz na hipnose? Principalmente a hipnose pastoral, né? Denominar assim. Você desqualifica quem não de maneira indireta, quem não passar pela experiência. Então você desqualifica. Fala, olha, o que esse pastor falou? Vou citar o exemplo que ele falou. Eu saí dessa igreja. Tava amando a igreja, mas eu saí por conta disso. É que eu tô pensando? Entendi. Por isso que é. Então, assim, chegou lá esse profeta. E ele fez o primeiro fundamento da PNL. Para você induzir uma pessoa. Você desqualifica quem não... Antes de aplicar a metodologia, você coloca na cabeça da pessoa que, se ela não se sujeitar àquilo, ela está desqualificada de alguma maneira. E se ela se sujeitar àquilo, ela está qualificada de alguma maneira. Um exemplo, o que esse pastor fez? Ele subiu lá. Gente, vocês vão receber Jesus agora. O Espírito Santo agora. O Espírito Santo vai passar a olhar para cada um de vocês. E se ele passar para você e ver que você é questionador, que você é refinado demais, ele vai olhar, questionador demais, eu vou passar para o outro. Vai olhar para o outro, esse aqui é questionador demais, eu vou passar para o outro. Lindo. Só que ele aplicou o primeiro princípio da PNL. Desqualificar quem não se sujeita e qualificar quem se sujeita. Quem usa muito também essa técnica de qualificação e desqualificação antes de aplicar o método são os coaches. Eles colocam lá um curso gratuito, você clica, aí no final, antes de oferecer o curso para você, ele vai desqualificar. Antes de você saber que ele vai oferecer o curso, ele vai desqualificar as pessoas que não são audaciosas. Então, tem pessoas que não são audaciosas. E para você vencer na vida, você tem que se arriscar mesmo. Você tem que se arriscar. Porque se você não se arriscar, você é só mais um. Então, estou desqualificando quem não se arrisca e qualificando quem se arrisca. Aqui, ó, os meus alunos aqui, ó, tem alunos fazendo 2 milhões aqui por mês no nosso método, né? Aí ele convida você para se arriscar. Só que ele já enculturou na sua cabeça que, putz, se eu não fazer aquilo que ele está me pedindo, eu vou fazer parte daquela galera. Ele comentou. Então, esse pastor aplicou essa primeira técnica. Falou, o Espírito Santo não vai entrar se você for questionador demais. Entende? Ali eu já, primeiro princípio da PNL. Já fiquei. Aí, o segundo princípio... ele prepara o povo para poder receber aquela experiência. No 3, o Espírito Santo vai entrar no seu corpo. Aí eu imaginei Jesus assim, tipo numa pista de largada. Assim. Né? E Jesus esperando o cara contar até 3. Jesus não vai no 2, ele tá esperando o 3 do pastor, né? 1, 2, 3. Receba o Espírito Santo. Aí vai. Se você que tá aí na sua casa assistindo isso agora não recebeu agora. Cara, Questionador. ridículo, sabe? Então, é o problema do neopentecostalismo. É pura hipnose. Onde a manifestação do Espírito Santo se sobrepõe
ao sacrifício e à salvação de Jesus Cristo. Sacou? Então, é pura hipnose, cara. É pura hipnose. E hoje, nas vendas, em cursos, principalmente nas igrejas, o Brasil está infestado de falsos profetas que fazem isso. Corredor de fogo. Onde já se viu, cara? Aí você olhando lá na igreja, bem que a minha fé é mais firme, tô tranquilo. Mas eu olhando lá na igreja, cara, de tanta gente querendo passar e receber aquela presença do Espírito Santo. Enquanto isso, você vê gente ali que cai 3, 4 vezes na mesma hora, levando choque, sabe? Aí você vê o pastor um olhando pro outro e rindo da situação de uma maneira assim, sabe? Então, eu acho que o Brasil precisa de uma reforma, porque da mesma maneira que a Rua Azusa ela trouxe algo bom pro mundo, ela também deu origem a várias seitas, como o neopentecostalismo, como a Congregação Cristã do Brasil. São seitas que anulam a palavra de Deus. Você vai no culto, não tem palavra. Quando tem, é um versículo para confirmar o que o pastor falou. Não se prega mais de maneira expositiva. Né? Antigamente o pastor... E eu não estou falando de pentecostalismo não, gente. Tá? Não é visão de... não é ver a palavra... Não é ver o dogma de maneira diferente. Não é isso. Eu estou falando de fanfarrão. Tá? Antigamente o pastor, ele estava mal, mas por ele pregar de maneira expositiva a palavra de Deus, por pregar o que Jesus estava querendo dizer com aquilo, o contexto que Jesus estava querendo dizer com aquilo, ele conseguia pregar a verdade. Hoje em dia não. Nessa igreja aí que eu tô falando pra você, foi um cara lá, um cowboy, lá em Maringá. O cara, ele não abriu a Bíblia pra pregar. E não abriu a Bíblia, nem um versículo. Ele ficava assim, e você vê uma multidão burra. Ele ficava assim, quem aqui quer receber a bênção de Deus? Aí lógico, quem quer receber a bênção? Até eu levantei a mão lá. Eu, né? Porque eu orei pra tal fulano e não sei o que lá, e fulano, é isso, Deus quer que você ora pras pessoas, e todo mundo, você quer ser usado por Deus, e óbvio que todo mundo vai qualificar o que ele tá falando. Mas não gera, sei lá, cara, é por hipnose. Me lembra a mesma multidão que na época de Jesus o seguia pelos sinais e prodígios. Sacou? Só que não seguia Jesus pelo relacionamento e por aquilo que ele queria ensinar. Porque se a galera ouvisse de fato que Jesus pregou, aquela multidão ouvisse de fato que Jesus pregou naquele tempo, essa mesma galera não tinha gritado crucifica. Essa galera, quando Jesus não pôde mais oferecer sinais e prodígios, essa galera parou de seguir Jesus. Só que hoje em dia, pregar o evangelho da salvação, o evangelho que, cara, você não precisa rodopiar igual um peão aqui, o Espírito Santo é brando, né? Não dá certo. É o certo, mas não dá certo. Sabe quem falou isso? Edir Macedo, cara. O evangelho de Jesus Cristo é o arrependimento dos pecados, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o verdadeiro evangelho, só que não dá certo. A igreja não enche mais. Então eu acredito que a gente precisa expurgar a hipnose do meio da igreja evangélica. Eu vejo igreja presbiterianas, cara, indo para uma linha neopentecostal. Isso é muito perigoso. Eu não estou anulando os dons do Espírito Santo. Mas a gente precisa ser sincero. Porque não está dando certo, está esvaziando a igreja. Aí você vê esse mesmo pastor, esse vagabundo no púlpito falando assim, as igrejas reformadas estão acabando. É óbvio, porque o povo está atrás de sinais e prodígios, mesmo que sejam falsos, eles não estão nem aí. Agora, a palavra que às vezes te fere, que confronta o seu pecado, ninguém quer. Mas são dois lados da moeda, assim, a gente não pode, não defendendo o pastor, mas a igreja também não busca, cara. Eu tô lendo um livro, esqueci o autor, mas é... Ellen White. Hã? Ellen White. Certeza. Achei que era do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. A celebração da disciplina. E logo no primeiro capítulo, que ele fala uma coisa, o embasamento do primeiro capítulo o relacionamento é para todos, não é para alguns, não é para liderança, não é para quem foi ungido para isso. O construir sobre o evangelho é para todos, a intimidade é para todos, entendeu? E aí, assim, a real, assim, pelo que eu vejo, tá?
que tem a maioria da igreja chega lá e senta e espera o que vai ser passado por quem está no púlpito. Tanto na parte do louvor quanto na parte da palavra, em todos os momentos, a maioria. É difícil você encontrar um membro que é do banco, que é lá de baixo, que não exerce cargo nenhum, saber conhecer o evangelho, saber da palavra de fato. Porque é muito mais fácil eu mastigar o que você está vomitando na minha boca e me alimentar disso do que eu ir fazer a minha própria comida, entendeu? Preparar a minha própria comida e comer por conta própria. Eu acho que é a cultura como um todo. Não só religiosa, mas em todas as áreas. Uhum. Falou tudo. Em todos os pilares sociais. Sabe? A nossa sociedade é uma sociedade muito preguiçosa. Ué, se a gente for falar sobre religião com a maioria das pessoas, ele vai falar o discurso comum. Se a gente for falar sobre feminismo, ele vai falar o discurso comum. Se a gente for falar sobre a homossexualidade, ele vai falar o discurso comum. Sobre tudo. É difícil você encontrar quem não. É isso aqui, quero conhecer sobre religião. Vou sentar e vou ler livros e livros. Vou me preparar para isso. Vou buscar conhecer. É muito difícil. Pois é. Sabe? E assim, a geração de pastores que a gente tem hoje saiu desse costume social. É complicado. Sabe? Esse é o meu ponto de vista, assim. Eu acho que a mudança, já começa do ponto em que o avivamento que a gente tanto espera, que a gente até citou aqui várias vezes, né? Mas, mano, faz tempo que eu vejo Londrina esperando um avivamento, Londrina esperando um movimento, esperando alguma coisa e parece que não vem. Mas será que não está acontecendo em pontos isolados? Porque a gente já falou disso aqui algumas vezes, né? Mas vamos falar lá da base. O que é avivamento? Porque quando a gente fala assim, não, a gente quer avivamento, que não sei o quê, a gente quer exatamente esse tipo de pastor que sobe no púlpito e dita pra gente como vai ser. A gente já se prepara para o que vai receber e já recebe algo que já está conhecendo pelo que o pastor contou. A igreja se acostumou com as hienas e as hienas estão no poder. Assim, avivamento, para começar, avivamento... Arrependimento. É arrependimento, é de humilhação. pecados. Exatamente. É rasgar as vestes, né? Rasgar o coração. Isso é avivamento. É quebrantamento. É isso aí. Né? E a galera acha que citando o meu líder Abraão, quer sentir alguma coisa? Põe o dedo na tomada. Não é orando que você vai conseguir. Sabe? A gente consome aqueles memes, tipo... Já viu aqueles memes sobe na vassoura e anda, já viu essas páginas? Eu morro de rir. Mas pra mim, tem algumas igrejas modernas que a única coisa que difere desse ridículo é uma parede preta ou algo mais sofisticado. Pra mim é a mesma coisa. Você entende? Gente, eu não tô desqualificando, não tô falando de oração em línguas, eu não tô falando disso. Não tô falando do pentecostalismo. Cara, tem teólogos, assim, mestres que eu amo, cara. Por exemplo, Luciano Subirá, velho. Meu Deus do céu. Tenho vergonha de falar oi pro cara, porque o cara é zica demais. Sabe? Tem o pastor Moisés aqui em Londrina, que é da Assembleia de Deus. Cara, o próprio pastor Messias, quando era aqui da IP de Londrina, falava muito bem desse cara. Então, assim, não tô falando do pentecostalismo, não. Eu tô falando de heresia, eu tô falando de neopentecostalismo. Uma igreja nova, assim, que eu vejo que é muito pautada na palavra. Nova Aliança. Sabe? Então, pelo menos prega a palavra de Deus, sabe? Mas eu acho que a gente precisa expurgar, a gente falando de hipnose, a gente precisa expurgar isso, cara, da igreja. Sabe? A gente precisa de uma reforma urgente. Tá, mas é o povo que não busca. Cara, a gente não pode esperar muita coisa de quem só nasceu pra ser guiado. Sim. Sabe? Pra quem tá feliz no status quo ali, sabe? Aquela vidinha, sabe? Aquela coisa ali e tal. Então, não dá pra esperar. Mas dentre esse povo, existe um remanescente, sabe? Sabe por quê? Eu falo isso porque eu comento com a Thay direto. Se eu contar pra você metade da visão que a gente tinha, tipo assim, até alguns poucos anos atrás, antes da gente ser colocada por Deus em um novo contexto, meu, você não acredita. Existe um remanescente. Claro que e existe. às vezes até
esse povo cego, entendeu? Tipo, tá sendo cegado por um tempo pelo próprio Deus. Sabe? Porque eu me sinto assim, quando eu olho pra eu, adolescente. Pra mim não existe, né? Que pra mim é índio mal. Quando eu me olho na época da minha adolescência, quando eu fui fundamentada no evangelho, porque eu conheci Jesus ali com 13, 14 anos. Acho que cada vez que eu falo isso, eu falo uma idade, né? Exatamente. Mas é porque eu não lembro direito Você quantos tá anos um eu... pouco confusa. Me julguem. Esse tempo atrás eu tava falando, nossa, a galera lembra o dia que foi batizado, né? Experiências espirituais. Eu não lembro nada disso. Só sei o que aconteceu. Eu sou batizada pra glória do Senhor. O dia... Eu tenho a carteirinha. Depois eu vou olhar. Posto pra vocês no Instagram. Enfim. Caramba, carteirinha. Eu tenho a carteirinha de membro. Legal. O certificado de batismo. Leva ele, Tenho senão não entra no céu. ué. Perdi até o que eu tava falando, esqueci. Lembrei. Então, tipo assim, eu fui fundamentada numa base de obediência cega. Eu vi até uma ministra... Obediência pastoral, você disse. Sim, cega. Outra coisa que eu não concordo. Tipo assim, eu pedia tudo que eu ia fazer, eu tinha que pedir. E hoje em dia, olhando, eu falo, nossa, se eu contar pra você, você vai se revoltar. Eu, com o olhar que eu tenho hoje, às vezes me revolta. Mas eu entendi, passando por aquilo, que era cuidado. Pelo meu ponto de vista. Não vou eu também não conheço. Não vou condenar quem fez. Porque quem fez porque foi ensinado assim. Entendeu? E pra mim, hoje eu uso isso de alguma forma. Talvez eu não teria ficado tão firme quanto eu sou hoje. Tem gente que, passando pelo que eu passei, se rebelou, né? Se revoltou contra o evangelho, mas tem gente que agarrou ele com os dois braços e tá até hoje. Entendeu? Existem pessoas que se revoltaram com a instituição, mas não se revoltaram com o evangelho? Nesse meio que você falou? Porque se você se revolta com um pastor desse, igual eu tava citando... Existe os dois. As pessoas vão falar que você se revoltou contra o evangelho. Mas, cara, isso não é evangelho. Existe os dois. Você entendeu? Mas através disso eu conheci o evangelho. É por isso que eu tô falando, tipo, não dá pra gente colocar... É porque seu coração é verdadeiro, entendeu? Não dá pra gente colocar uma regra, entendeu? Porque quando eu olho pro meu passado, porque não tô usando outras pessoas como exemplo, né? Eu tô usando eu como exemplo. Eu tô usando, inclusive, a minha pastora, o meu pastor da época, né? Que sabem, a gente já conversou sobre isso hoje em dia. Mas se eu não tivesse sido educada na cultura da qual eu fui, talvez hoje eu não teria permanecido. Em contrapartida, com os olhos de hoje, muita coisa que eu olho lá, eu falo, cara, não tinha nada a ver isso aqui. Nada a ver. No fim, a gente precisou Entendeu? passar por Nada a certas ver. coisas pra ser quem a gente é No fim, hoje. tipo, fez parte da história, sabe? E eu olhando assim, por isso que eu falo assim, mano, eu defendo a ideia de que às vezes tem muita gente que tá no banco ainda passando por isso. E que essas pessoas estão no púlpito fazendo isso, mas é por apatia da própria igreja, falta de busca ou permissão do próprio Deus. Mas eu culpo ainda mais os mestres. Sabe? Eu ainda culpo mais os pastores. Porque primeiro, para fazer o que essas igrejas neopentecostais estão fazendo, corredor de fogo, hipnose na igreja, não lembro a palavra de Deus, o pastor tem que ter 2 requisitos. Requisito número 1, ele precisa ser um psicopata patológico, eu não estou falando do White, não. Ele precisa ser um psicopata patológico, ele não precisa acreditar em Cristo. Porque se ele acredita, porque até o psicopata que acredita em Cristo, ele sabe que ele está lascado se ele fizer isso. Então, um pastor, para autorizar um fanfarrão a subir no púlpito, ele precisa ser um psicopata para utilizar isso para atrair os gado. Vou falar gado, porque nem ovelha. Ovelha pensa até mais um pouquinho que gado. Gado é mais burro ainda que ovelha. Precisa ser psicopata, patológico e precisa ser ateu, cara. Você entende? Acontece que a gente vê muita gente passando pano pra uns filha da mãe desse, pra não falar outra coisa, com medo de perder agenda, com medo de perder ministério. Nos 2 últimos podcasts que eu vim aqui, cara, eu pensava isso, mas eu tinha medo. Hoje eu não tenho medo de perder nada, cara. Você entende?
eu acredito, eu oro. Eu oro para que Deus levante pessoas assim, sabe, de coração puro, ou pelo menos bem intencionadas, para expurgar, cara, esse câncer na igreja brasileira, velho. O evangelho virou negócio. A adoração virou negócio. Púlpito virou negócio. Quantidade de membros representa a quantidade de dízimo. E igreja virou experiência. É tudo número, né? Virou ponto de encontro. Sabe? Virou point de encontro. Aí eu te pergunto, os gado disfarçados de ovelha estão achando ruim isso? Não estão achando ruim. Aí a gente que pelo Espírito Santo é levado a pensar, a gente se sente ruim, a gente se sente pecador. Porque não, você está duvidando. Peraí, você está duvidando, cara. O Espírito Santo não vai agir em você, não. Essa fala é a fala perfeita para um falso profeta utilizar. Calar a voz de quem duvida é calar a voz de Tomé. Jesus não calou a voz de Tomé, cara. Todo mundo crucifica Tomé. Mas não, cara. E se não, eu te pergunto, e se aquele cara que... Se não fosse Jesus? Aí eu te pergunto, pensa no evento ao contrário. E se os 11 dos discípulos, os 10, né, porque Judas estava morto, os 10 dos discípulos estivessem sendo enganados por um falso profeta, se passando por Jesus, Judas estaria errado de duvidar? Tomé, né? Tomé estaria errado de duvidar? Não estaria errado de duvidar, cara. E Jesus não calou a voz de Tomé. Ele provou. Ô, meu filho, ó. Rela aqui. Você entende? Então, eu acho que é ter o coração sincero e ser verdadeiro consigo mesmo a ponto de Deus. Desculpa, pai, mas eu acho que isso não tá certo. E muda meu coração. Sabe? Tentaram ir lá em casa para tentar fazer a gente retornar para essa igreja. Só que a gente não vai retornar. Sabe? Eu não tô falando de quando o pastor cai, porque ser humano é normal que ser humano caia. Não tô falando de escândalo na igreja. Eu tô falando de ferir a verdade bíblica, você tá ligado? De usar a hipnose para enganar as pessoas. É disso que eu tô falando. E o Brasil tá cheio. E quer saber? Cada vez que eu me aproximo de igrejas assim, menos a presença de Jesus eu sinto. Menos a presença de Jesus eu sinto. E quando eu pego a Bíblia para ler, aquela Bíblia que eu quase não leio, quando eu pego essa Bíblia para ler, de maneira pacífica eu sinto a presença de Jesus. Eu não saio rodando, eu não saio rodopiando, eu não saio recebendo choque, né? Minha mulher não chega aqui e passa o terninho em mim. Não. É uma presença suave do Espírito Santo. Uma presença que não escandaliza, mas que muda. O Espírito que tem a paz que excede todo entendimento e o Espírito que nos ensina todas as coisas. Perfeito. É isso. Vamos orar para que... O Guilherme ficou quieto. E aí, não, eu tô aqui, né, observando. E aí, já assim, a gente tá falando já, entrou na treta. Vamos falar de música secular. Não. Aí, assim, agora você tá morando em Maringá, né? Maringá. A gente entrou no assunto já, você já contou, tal. E, assim, foi pra lá trabalho. Fui a trabalho. E já tá faz quanto tempo você tá lá? Cara, faz 2 meses. 2 meses já. 2 meses, assim, mas mudou bastante a minha vida, a vida da minha esposa, assim, sabe? Aham. Mas é fruto de muita coisa, assim, muita oração, muita coisa louca, assim, que Deus, sabe? Como é, tipo assim, ter que começar tudo do zero lá? Isso por exemplo, você tá falando, aqui você tinha uma igreja, você já tava indo... Ah, você tava indo até um tempo na Nova Aliança? Você começou a ir lá ou não? Não, porque a minha esposa não se familiarizou. Ah, não bateu. Ela não curtiu. Simplesmente não gostou, tipo, né? Tipo, né? Eu, por mim, eu teria ido na Nova Aliança, assim, sabe? Mas como é que é começar do zero? Tipo assim, cidade nova, tudo novo, amizade, ter que conhecer outras igrejas. Igual já teve a sua experiência que acabou de contar. E como Que tá igreja sendo? que era mesmo? Não atenta. Não, Como que nem tá fala. sendo? Como que tá sendo? Você sabe já, né?
ver, né? Não sei. Enfim. Tô ligado. Pode contar. Como que tá sendo essa experiência de... Cara, começar tudo do zero. Ah, mano. Eu sempre fui muito louco. Da minha família, eu sempre fui o que mais arriscava. A minha esposa é muito pé no chão, é motivo de briga dentro de casa, sabe? Sério? Se deixar, eu vou lá pra... Pra você ter uma ideia, a proposta pra eu trabalhar era pra... Ai, cara, era 17 horas de carro daqui. Meu Deus do Misericórdia. Qual é o nome da céu, mano. cidade, velho? Era pra eu ir pra... Sei lá, eu acho que é uma das últimas cidades do Brasil. Lá pra baixo. Deus. Mas é o mesmo trabalho que você tá agora? O mesmo Ah, pro trabalho. sul? Uhum. Pro sul. Qual que era o nome? Pelotas. Pelota. Nossa, é longe, mano. Gente, Pelotas. Então era pra ir pra lá. Já Nossa, tava um de frio. malicuia, cara. Já tava de malicuia. Então, assim... delícia, eu gosto de frio. Nossa. Mas, pô, tentador, sabe? Proposta e tal. Mas acho que Deus me preparou muito pra isso, sabe? Uhum. Essa parada de começar tudo de novo, né? Eu, assim, sou amante da psicologia, da filosofia, né? Enfim, então, tipo... eu sempre busquei entender o que estava acontecendo comigo, sabe? Sim. Só pra explicar o porquê desse comportamento, né? Tipo, como é que é começar tudo novo, né? Começar uma coisa nova, cara, é um ato natural da existência humana, sabe? Sim. Então, assim, eu sou ligado muito à psicanálise, muito à psicologia, então, assim, eu lia muito, tentava entender o que estava acontecendo comigo. Então, eu estava estudando muito sobre sincronicidade da vida, e estava, na época, antes de receber a proposta, estava estudando sobre sincronicidade da vida e estava estudando sobre a jornada do herói. Uhum. Vocês já ouviram falar disso? Eu já vi esse esquema aí, mas não... Bom, sincronicidade da vida, né? Ela é pautada em Pitágoras, né? Então, a Pitágoras, ele falava que para que uma coisa existisse, por exemplo, para que esse pote existisse, pudesse vir à existência, esse pote tinha que existir antes no mundo das ideias. Então, esse pote existia no mundo das ideias, e porque ele existia no mundo das ideias, ele veio à existência, né? Então, de certa forma, ele está falando de um criador, de que alguém, né? Sim. Então, todas as coisas que existem, você, eu, enfim, esse pote, essa água, tudo que está aqui no estúdio, antes de existir, existiu no mundo das ideias. E ele fala que... aí eu estou falando de Jung, psicologia junguiana, que é também um dos discípulos de Freud, né? Jung, ele fala que a vida nos empurra para a evolução. Aí ele ensina sobre a sincronicidade da vida. Então, por exemplo, a gente nasceu para executar tal tarefa. Qual que é a função de um carro? Para o que um carro foi fabricado? Pra levar a gente um Para levar as pessoas. Só que para ele chegar no ápice do desenvolvimento dele, né, daquilo que ele foi projetado, ele passou por várias etapas. Estou tentando, né, simplificar. Então, vamos supor que ele tem que passar por 5 etapas de montagem para, de fato, virar um carro. Conosco é assim também. A gente precisa passar por algumas etapas para se tornar aquilo que Deus nos chamou para ser, né? E a vida, ela nos empurra para esse progresso. E esse empurrar da vida não é algo tão gostoso. Então, por exemplo, Deus te fez para ser um empresário. Deus te fez para ser uma cantora, uma empresária, né? Só que você vai passar por vários processos até estar pronta para receber aquilo. Empresário, primeiro você precisa vender. Só que você odeia vender. Aí você tá lá, você não tá... Eu fui um péssimo vendedor, viu, cara? Já fui o pior vendedor. Trabalhei no consórcio União aqui. Em 3 meses, eu vendi R$8 mil de consórcio. Hoje, eu vendo 1,5 milhão por mês. Sim, fácil. Para mais informações, arrasta pra cima. Então, é mais de 1 milhão, é 1,5 milhão, 2 milhões. Que legal. Então, assim, eu odiava ser vendedor. Então, assim, Deus quer me fazer um empresário. Então, ele fala, vou te colocar em situações para que você aprenda a vender. Ai, Deus, mas eu não gosto de vender, eu não quero passar por esse problema. Você passa o resto da sua vida até 70 anos vivendo a mesma coisa até você conseguir passar daquela fase e ir para a próxima etapa de fabricação. Rumo àquilo que você nasceu para ser. Meu pai biológico, por exemplo, ele é um eterno adolescente. Viciado em droga, tudo, tá quase morrendo já, o coitado. Né? Nossa. Tá indo beirando 60, 70 anos.
E tá lá, usando droga e tal e tudo mais. Ele tá preso numa etapa da vida, não avançou, e a vida continua mandando as mesmas dificuldades. A agiota na porta dele, o cara da boca de fumo lá enchendo o saco dele, ele apanhando na rua. A vida continua mandando as dificuldades para que ele saia dessa situação. Sim. Então isso é a sincronicidade da vida que Jung fala. E para finalizar a questão da sincronicidade, que me fez assim não ter medo de avançar, Jung ele fala que quando você está prestes a passar para uma nova fase da sua vida, você encontra um dragão que você tem que derrubar. Então, quando o bagulho tá difícil, cara, a situação tá nervosa, cara, se alegra que tem uma portinha ali que vai te passar pro próximo nível, se você derrubar esse dragão. Ou seja, sua vida é um eterno Mortal Kombat. Exato. Então, qual que é a fita que eu aprendi nisso, assim, que me fez, assim, não arriscar? Eu saí, por exemplo, eu li isso da sincronicidade da vida, eu ganhava R$ 1.700 por mês. Num emprego horrível, péssimo, não conseguia sustentar minha esposa, não conseguia nada. Né? Entendendo a sincronicidade da vida, eu parei de melodrama, eu parei de me achar que eu era um coitado. Entendi que, opa, peraí, isso aqui é a vida me empurrando para um crescimento. Enquanto eu não aceitar o fato de que a vida quer me fazer um vendedor agora, eu não vou passar de fase, vou ficar o resto da minha vida aqui trabalhando na TIM, né? E nunca vou chegar lá naquela fase final de desenvolvimento. Então, quando eu comecei a aceitar essas etapas, eu parei de ter medo de avançar. Então, de 1.700, eu recebi uma proposta de 100 salário fixo para trabalhar de corretor de imóveis. Fui trabalhar de corretor de imóveis, no começo, mil maravilha, depois a galera não me pagava. Né? Não era nem a galera da imobiliária, era tipo o trâmite do banco mesmo. Demorava 3 meses, 4 meses para receber. Aí começou a apertar as coisas dentro de casa e tal, a vida me empurrando. Olha isso, tá vendo? Então as dificuldades é Deus te empurrando para um progresso. Né? Aí, por exemplo, tem gente que dá poder ao demônio. Eu, como presbiteriano, eu não dou poder ao demônio. Não dou, cara. Se a situação tá difícil, não é o demônio me ferrando, cara. É Deus me empurrando pro progresso. É uma oportunidade de eu ser grato. E quanto mais rápido eu entender o que Deus está querendo me dizer, para onde a vida tá me empurrando, mais rápido eu vou pro próximo estágio. Então, assim, eu saí de um trampo horrível, fui para ser corretor de imóveis lá, eu bati a cabeça, não tinha salário fixo, ou eu vendia ou não comia. Bum, aprendi a ser um vendedor. Aí de lá, eu fui pro Candeias, aquele povo chato que fica mandando mensagem oferecendo cortesia gratuita. Mesmo, mano? Você foi pro Candeias? Mano. A galera sente raiva, acha que é um trampo ruim. É chato. É chato. Cara, não vou contar, né? Mas assim, Não, eu comecei... Não vou, não. Senão eu ferro meus amigos. Mas assim, cara, tirava R$10.000 no mínimo por mês. Vou mandar meu currículo lá. Então assim, quem vê, a galera do Candeias, que chato. Cara, eu tirava no mínimo R$10.000 por mês. No mínimo. Então, assim, eu fui percebendo, cara, que quanto mais medo eu tinha, mais eu atrasava. E quando eu perdi o medo de arriscar, eu fui de 1.700 para R$10.000 por mês. Aí eu tava no Candeias, tava lá, aí assim, putz, cara, você sentava na minha mesa e você comprava qualquer coisa que eu te vendesse. Não saía sem comprar, mano. Eu aprendi a ser agressivo. Sim, é né? bastante. E estudando psicologia ainda, vixe. Foi Candeias que a gente foi lá... Mano, eu fui... Deixa eu te contar isso. A gente recebeu uma cortesia. Você vai saber o que é. Cortesia. Fui eu e a Vanessa lá. Falei, vamos lá ver, né? Do Candeias. Você ganhou do cortesia, pá, vem aqui. Tipo assim, eu sabia que ia me vender. Ninguém vai me dar nada de graça, assim, vai lá. Eu sabia que o cara ia me vender. Mano, assim, mancada, a gente sentou na mesa, e o cara começou a conversar, pá. E, mano, a proposta, o papo é massa. Você fica tentado a comprar o rolê. Aí, mano, o cara, nossa, gente boa demais. Demais. E a gente ficou bem interessado. E a gente ficou interessado. Mano, eu fiquei interessado. Eu falei, mano, beleza, vamos fazer as contas aqui, pá. Aí eu falei pro cara, cara, beleza, assim, eu tô interessado, só que a gente precisa sentar e conversar. Só que eu sei que pro vendedor, se eu sair dali sem comprar o bagulho, a chance de eu voltar, talvez... É mínima. É. Ele prefere sair da sala e falar assim, tá bom, eu vou te dar 10 Exatamente. minutos. O lema era... Não, daí eu falei pro cara isso. Eu falei, mano, beleza, eu preciso conversar com ela, por enquanto não. Assim, mano, sem mancado. O cara fechou o bagulho na minha frente assim, ó. Pau. Falou, beleza então. E, mano, ficou aqui, ó.
Eu levantei e fui embora, tipo assim, acabou o assunto. Uhum. Isso é uma técnica. Muito bom. Não, isso Técnica aí. de levar um murro na cara. Não. Eu falei, "Vou-" Existem clientes como você que fica com raiva levando não, lógico que tem. E existem clientes que não são como você, Aham. que pega a raiva do cara e fala assim, mano, Exatamente. esse cara tá achando que eu não tenho dinheiro pra fechar. Eu não é. Pode ser também. Às vezes o cara deixava 50 na mesa só pra sair da mesa. Pode ser. Então ali, olha que isso. Então assim, eu fui entendendo que quanto mais eu me jogava, aí eu já vou vir com a jornada do herói. Que Mas, também é peraí, psicologia. essa técnica é uma técnica que vocês aprendem pra venda lá? Tipo, rolê assim? Total. E tem Você a ver já com viu hipnose. aquele também. meme assim, Entendi. como é, amigo? Não é? E tem a ver com hipnose Aham. também. Cara, pra mim, a melhor metodologia de vendas que existe é do Candês, especificamente da melhor concessionária do Brasil, que é a Cobox, que é daqui de Londrina. Tá? Então, não, parabéns. Mas assim, o cara vai sair da minha mesa bravo. Entendeu? Se o cara for sair da minha mesa, ele vai sair bravo. Aham. Entendeu? Então é tipo, se vai. Não, Cara, são os olhos. então assim, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida pro meu progresso em negociação. Cara, eu ganhei mais. Pra mim, mais do que a grana, mais valioso que isso foi tipo a minha evolução, cara. Sim. Tanto é que aí eu recebi a proposta pra poder ir pra. Porque eu era vendedor do Candês. Olha isso. Se eu não trabalhasse no Candês, eu não tinha recebido essa proposta pra onde eu vou. Então. E Banco do Brasil, consórcio do Banco do Brasil não é qualquer consórcio. Uma empresa aleatória que monta um negócio ali, não, cara. É Banco do Brasil. Sim, Os clientes vêm até você. exatamente. Então, assim, eu recebi essa oportunidade porque eu trabalhava no Candês. E hoje eu tô me destacando, tipo assim, por exemplo, a galera leva 1 ano pra vender. Vender, eu falo, 1 milhão. Meu primeiro mês, meu segundo mês, já fiz mais de 1 milhão, assim, tô indo. Da hora. Porque então você entende que, assim, se lançar na dor do processo, entender o mais rápido possível o que Deus está querendo dizer com aquilo, te faz avançar e você vê que cada vez que você avança, você está mais preparado para, de fato, né, exercer a missão principal. É verdade. Sacou? Então, por exemplo, lidar com, não sei se eu justo por cima, lidar com problemas dentro da igreja, com membros dentro da igreja, que tá assim, batendo cabeça, talvez é Deus te forjando para uma liderança. Ah, não quero. Mas, cara, sacou? E vai indo. Então, assim, só que assim, era pra ir pra Pelotas. Mano, quem que vai longe da família, 17 horas de carro, É verdade. sem salário fixo? Ninguém vai, cara. Eu fui, porque eu entendi que a vida me empurrando. E eu não queria acordar com 70 anos trabalhando de vendedor da Rinodê. Não quero, velho. Sacou? Entendeu? Então, assim, foi isso, por exemplo, essa questão, Deus me ensinou muito a respeito de que o ministério familiar é mais importante que o ministério, tipo, religioso, por Sim. exemplo, vou usar essa palavra, na igreja, né? Tem gente que abandona um marido dentro de casa, tem gente que Sim. abandona a esposa dentro Mano, de casa. isso daí eu mudei muito, assim. A gente tava Pô, cara. voltando naquele... A minha ideia, eu fiquei quieto aquela hora porque eu tava muito pensando no meu passado também. Eu fui criado numa rigidez também. Tipo assim, eu sou igual a Glenda falou. Ah, eu queria ir no banheiro, mas eu quero ouvir isso de você. Não, é de boa, não é nada que você já não falou aí. Eu também fui criado numa uma rigidez religiosa grande. Eu acho que você nunca me contou da sua história. É mesmo. Não, e tipo assim, Conta aí, mano. tanto quando eu mudei de igreja, eu ainda não me livrei de tudo que eu aprendi e Não, vivi. é difícil. Não. Então, assim, muita coisa, às vezes eu faço assim, porque uma das coisas que eu tive na nossa conversa com o meu pastor, com o pastor novo, tá? Eu tive uma conversa assim de falar pra ele, falar, pastor, tipo assim, se eu precisar fazer qualquer coisa, eu vou pedir pra você, tipo assim, uma bênção pastoral pra respirar. Ele falou, não, mano, não precisa disso aí, não. Eu tenho até hoje, às vezes eu mando mensagem. Eu dei uma travada assim. Eu falei, como assim? Não é assim, você não é meu. Não. Aí beleza, mas isso aí não é um negócio que eu tenho comigo, ainda tenho isso. Ô, pastor, o que você acha? Tá, beleza. Precisando ou não? Mas... E esqueci até o que eu ia falar. Enfim, igual você tava falando.
E eu tenho isso comigo ainda e eu acredito que talvez eu não perca isso. Tá ligado? Lógico que É não, um cara. bagulho que tá entranhado dentro de mim. E eu sofro ainda com isso, com essas paradas. De igreja, assim, pra mim, algumas coisas. Eu sei que, pô, tá ligado? Isso aí não tem nada a ver, mano. Mas pra mim tá aqui. E eu tinha muito isso. Tipo assim, era Deus e igreja, não era Deus família. Hoje, tipo assim, hoje pra mim é Deus, família, trabalho e igreja. Perfeito. Tá ligado? Tipo assim, então, mano. Tive briga. Isso foi uma briga que eu tive com o pastor uma vez. Mas não foi uma briga, foi uma discussãozinha assim, que depois ele até falou: você pegou ar, né? Eu falei: não peguei ar. Por quê? Porque na minha casa, a gente sempre deixou família em casa e foi pra igreja, mano. Meus avós são católicos. Assim, meu avô tem a santinha dele, faz as rezas dele todo dia. E, tipo assim, o nosso exemplo pra eles era: eles vinham passar o final de semana com a gente e domingo à noite a gente deixava eles sozinhos em casa e ia pra igreja. Então, tipo assim, quando que o meu avô vai querer ir pra igreja? Sendo que, tipo assim, pô, a filha dele, ele fica sem ver ela 3 meses, quando ele vem, ela deixa e vai pra igreja. Tá ligado? Aí, tipo assim, hoje eu não moro com meus pais mais. Meus pais moram em São Paulo. E rolou isso, mano. Meus pais vieram pra cá, e aí o pastor tinha me colocado na escala, eu falei: pastor, não vou. Meu pai tá aqui, eu não vou sair daqui. Tipo, não precisa do seu. Eu falei: não precisa de mim. Não, vai ter só um. Eu falei: vai ter só um lá. Eu não vou. Não, mas precisa que você vai, que não sei o que. Eu falei: pastor, não vou. Mandei assim: não vou. E parei de responder. E não fui. E, tipo, fiquei com a minha mãe e com meu pai aqui. Aí depois, no outro dia, a gente conversou. Ele falou: ficou bravo e tal? Eu falei: não, fiquei bravo. Aqui, tipo assim, agora eu dou prioridade a outra coisa. Tipo assim, minha prioridade é minha família. Lógico, eu sei dos meus compromissos com a igreja. Tipo assim, se eu tiver... E foi uma escala, assim, de última hora. Pior ainda. Ele já sabe. Quando eu tô na escala, é tipo assim, mano, é uma bem antes. Me botar em cima, eu já não vou. Então, eu falei pra ele: minha prioridade mudou muito, assim, sabe? Tipo assim, mano, às vezes, igual já aconteceu muitas vezes, eu e a Vanessa, a gente trampa muito, mano. A gente chega aqui cedo, sai daqui meia-noite. A gente não tem tempo nosso. Tipo Vocês assim, respiram isso aqui, né? a gente não tem tempo, tipo, vamos fazer alguma coisa. Não, aí, tipo assim, teve um dia que a gente tava indo pra igreja. Assim, saí de casa, no carro, pra ir pra igreja. Aí, na minha casa, você sai aqui, você pega aqui, você vem pra cidade, você vai pra aqui, você vai pra Londrina. Na saída, eu falei: mano, vamos passear, tá ligado? E a gente foi, mano, e teve um rolê nosso, assim. Você trocou Troquei. o culto Troquei o culto. pra ir... Gente, No caminho. Falei: não, vamos dar um que rolê. absurdo, A gente foi pra Guilherme. Londrina, foi andar no Mercadão lá em Londrina, fazia anos que eu não ia. E foi, mano, eu acredito que aquele dia foi, tipo assim, era... Foi um culto. Tinha Foram os quando era católico, tinha um padre que falava assim pra gente. Eu acho muito bonito que ele falava. Ele falava assim: quando vocês estiverem indo pra missa, vamos transpor pra nossa realidade. Quando você estiver indo pra um culto e alguém te parar no meio da rua, continue a conversa com essa pessoa e não vá pro culto. O padre falava isso. Aí ele falava: o culto será nessa conversa. Uhum. Né? Então eu acho muito legal, cara. Eu me lembro, deu na praça pregando, passando fome. Sacou? Já E meteu essa na romantizando. Já. Né? praça? Gritava também ou não? Não. Jesus Presbiteriano. está voltando. Não rolava isso. Cara, não, tipo assim, e a galera parava no meu bairro, aqui no Aquaville, não tinha igreja ali no bairro, né? Senti um chamado e comecei a pregar. E assim, a gente que às vezes... Gente, não no meu caso, não vivo do ministério, mas as pessoas que vivem do ministério romantizam muito a pobreza, sabe? Romantizam muito o sofrimento. Isso é verdade. E às vezes o sofrimento que você tá passando é por negligência sua. Sim. Pô, você tá... Desculpa, velho. Você tem 2 bolas de badacal, você não vai trabalhar, fica aí na praça pregando. Uhum. Você vai me falar que é avó de ou chamar de Deus, você vê a pobreza? Não é, velho. Vai trabalhar, cara. Você sacou? Vai trabalhar, vai cuidar da sua esposa. Cuida da sua esposa primeiro. Uhum. Sabe? É Aí isso. fica naquela. Eu quero exercer o ministério, eu vou abandonar tudo. Cara, é complicado. Eu já vi gente, assim, que eu amo muito, de tirar o tênis, assim, cara, tá um rasgo um chulé do cacete no pé do cara. Um rasgo nas 2 meias do cara, nos 2 pés do cara, assim. E o cara ser músico de um cantorzão rico, gospel. Uhum. Quem Cara- que era o cantor? O cara, tipo assim, puta coração, sabe? Eu já convivi com várias pessoas, assim, sabe? Nesse ramo. Pessoas que sofrem em prol do ministério, mas que, cara, não assumem a responsabilidade do principal ministério da própria vida, que é a família. Sim. Cara, eu não posso admitir que a minha esposa passe fome. Eu não posso admitir que, entendeu?
botar um filho no mundo pra... Sabe, cara? Não E posso. eu não posso culpar Deus se isso tá Não, acontecendo. lógico. Pior De ainda, não é jeito culpa. nenhum. Deus não tá nem aí. Deus tá preocupado com a salvação das pessoas. O resto é mercado gospel. Disfarçar de missão. Minha opinião. Evangelho é você tá lá no Banco do Brasil, você tá no Candeias, você tá aqui na DGA, sei lá, na DGA Móveis. É Ada Móveis, Ada né? Móveis. Foi mal. Tá na Ada Móveis, você olhar pro teu parceiro e falar de Jesus para ele. Isso é evangelho. Uhum. Agora o resto é mercado gospel. Disfarçar de missão. Tá ligado? Aí eu fico sonhando em ser a Madonna gospel, em ser o Elvis Presley gospel. Tá ligado? Você tem cantores antigos, né? Bastante. Mó cringe. Fico sonhando em ser o Luan Santana gospel, tá ligado? Achando que isso que é o que Deus tem pra mim, que na realidade o que Deus tem pra mim é uma família pra cuidar. E se eu for fiel nesse pouco, ele vai me acrescentar mais. Uhum. Sacou? É muito louco isso. Eu não sei, eu me perdi no assunto aqui. E beleza, a gente tava falando das vendas. Ah, é. Nossa. Desculpa, foi mal. E aí, beleza, aí agora você tá no Banco do Brasil. Tô no Banco do Brasil, trabalhando lá. Sou Coban lá. Também é um desafio pra caramba, assim, mas cara, é isso. Não tenho medo. Eu sonho em ter minha empresa. E com vendas. Com vendas. Com vendas, mas daí agora é outro patamar, né? Uhum. Agora é num tom de negociação, Legal. atendo agricultor, atendo empresário, Né, que massa. né? Então, É muito... fala de milhões, assim, então não é Isso. mais... É muito o que o Gilmar, que veio aí do Consórcio União, faz. Ele trabalhou... Tudo que você tá passando aí, ele contou a mesma história. E foi trabalhar com vendas no Banco do Brasil. Depois saiu, Banco Safra. Banco Safra. Foi... Esse é o de São Paulo? O Safra, é que ele falou que foi, tipo assim... Era absurdo você entrar no lugar, tipo assim, e ver os caras que tava lá. E mesma coisa, padrão de roupa, ele vê tudo. Só Caramba. foi bem legal a conversa com ele. E aí, banco e Maringá. Aí foi pro Maringá. E tá lá agora. Tô lá agora em Maringá e é isso, cara. Na realidade, eu tô rodando um projeto agora. Eu tô gravando uns cursos. Ah, que legal, pô. Gravando uns cursos também. De venda? De venda. Não de vendas, tipo, de livros. Aham. Lembra aquela ideia lá no Legal. podcast inicial? Tipo, já tá em prática, já tô pagando e tal. Pra produzir e botar isso pra vender. Minha ideia é fazer aquele sonho ainda, né? Fazer aquela plataforma de cursos como 48 Leis do Poder, Sim. manipulação e poder, né? Mas não no intuito de ensinar a pessoa a ser manipuladora. Mas vai ensinar. Talvez Assim. daqui uns 10 anos os próximos pastores manipuladores sejam formados. Alunos do Pois é. Gospel. Não, negativo. Não, na realidade é expor, é tornar a pessoa ignorante um pouco mais conhecedora do que acontece no mundo, tá? Sim, uma pessoa psicopata pode pegar o que eu vou ensinar e aplicar de maneira errada, mas isso é algo dela, porque o tom de que eu vou ensinar é ensinar a pomba a ser serpente. Você entende? É o cara que tá na igreja, ele começar a perceber que o pastor dele não é um pastor de verdade, é um falso profeta. É o cara que tá sofrendo lá no trabalho, ele ter a coragem de sair daquele trabalho, porque é um trabalho tóxico, identificar que o patrão dele é um psicopata patológico. Entendeu? Isso através de livros. Então, assim, os livros estão me salvando. E a minha ideia também é, por exemplo, fazer um devocional de manhã também. Porque a palavra de Deus é o que salva de fato, né? Mas, assim, criar uma plataforma com essa visão de que tornar a pomba também uma serpente, sabe? Então, o reino espiritual tá aí, Jesus está voltando. Mas a gente precisa aprender a viver nesse mundo. Porque esse mundo é muito cabuloso. As pessoas passam a mão na nossa cara. As pessoas nos enganam. Sim. Pastores estão levando muitas pessoas para o inferno. As pessoas estão cegamente achando que isso é de fato a verdade bíblica. Então, quando essa pessoa adquire conhecimento, ela cumpre aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Mas esse curso aí é algo voltado à igreja Não. ou é algo voltado a Não. geral? Geral. Ah, tá. Geral. Eu, assim... Minha igreja é minha casa, minha família. Entendi. Né? E a minha conduta, assim. Então...
É Então, geral. tipo assim, é um curso que a pessoa vai comprar lá pra saber, por exemplo, se eu tô mentindo pra você. Não, tipo assim, se o pastor Revelar tá... como é que é. Tipo assim, revelar como é que é nos bastidores da parada. Tá, mas nos bastidores do quê? Da igreja ou do mundo? Do mundo todo, da beleza. igreja, da... Não, tudo, mas Da engloba empresa, tudo. Não é tudo. algo voltado a... Não. Não vai ser um curso tipo, saiba se seu pastor é um charlatão. Não. Ah, beleza. Não, entendi. Eu cheguei a escrever meio livro sobre isso aí. Sério? Só que eu comecei a passar Sobre mal. pastor? Não, porque se fosse, eu ia falar que eu não concordaria Eu tanto. senti que Deus não queria que eu escrevesse. Porque tava me fazendo mal, daí eu parei. Eu cheguei a concluir metade do livro. Aham. Você acha que as pessoas se despertarem disso vai resolver o problema? Vai fortalecer a fé. Mas é um processo, né? É que, tipo assim, não dá pra gente esperar que uma vacina cure 100% da população. Uhum. Ah, tá. Você tá falando que a vacina não... fica Não, não. Não dá pra esperar, entendeu? Que não tem um efeito colateral. Entendi. Entendeu? Vira jacaré. Não dá pra esperar. Então, por exemplo, o Rua Azusa. E você acha Maravilhoso, que a sociedade mas teve um efeito colateral também. Você acha que a sociedade está preparada para suportar os efeitos colaterais? Eu acho que a sociedade não tá nem preocupada com isso. Eu acho que o único que tá preocupado com isso sou eu. Galera quer assistir TikTok, quer ir na parada de Jesus lá que acontece em São Paulo, quer ver a Priscila Alcântara, quer saber como é que é o nome do cantor lá? GC Aguiar. A galera tá preocupada com isso, em fofocar na internet. Ninguém tá preocupado com a própria evolução. É só eu que tô preocupado com isso. Então, se a meia dúzia quiser ir lá, vai ver. Vou discutir com isso, vou sair de Maringá, vir pra Londrina, pra a gente conversar com quem gosta. Não, mas eu acho super interessante isso. O que me pegava, mas você falou que não é se fosse algo voltado à igreja. Não quero Entendeu? criticar Tipo a assim, igreja. fazer um curso pra descobrir se o pastor é pá. Não. Não, eu quero... Por Agora... que isso te pegaria? Porque eu acho que, sei lá, mano, você vai criar um rolê que vai criar uma aversão à igreja. É esse Entendeu? o Por ponto, isso que eu filho. perguntei. É algo geral? Entendeu? Eu vou estar sabendo se o meu professor tá falando ali, ele tá me hipnotizando, ou se, sei lá, o cara que tá me vendendo, entendeu? Aí beleza. Aí eu acho top. Acho conteúdo massa. E aí, se o cara quiser usar e saber se o pastor dele tá fazendo ou não, aí beleza. Aí cada um Concordo. com a sua. Não vai vir de mim. Essa reforma, com certeza, não vai vir por mim. Então, é orar para que alguém mais sensato nesse sentido, né? Pessoas que estão à frente, que são sérias, pessoas de igrejas pentecostais, de igrejas reformadas, pessoas sérias, se levantem e não tenham medo de perder ministério, não tenham medo de perder púlpito para pregar, não tenham medo de perder dinheiro. E, cara, se levantem contra essa raça de víboras, entendeu? Então é orar para que essas pessoas façam isso. Igual eu falei, eu tava escrevendo, eu já cheguei a metade do livro escrito, mas eu não me senti bem. Eu senti que Deus não queria que eu escrevesse, talvez por esse motivo. Sim. Entende? Então eu vou falar de maneira geral, mas com esse tom. Mas tudo tem um efeito colateral. Não, tudo Tudo tem. vai ter um efeito colateral. A Rua Azusa teve um efeito, foi maravilhoso, mas teve efeito colateral. Várias igrejas que pregam heresia saíram desse movimento. O movimento reformado também teve um efeito colateral, né? Até hoje, né? Até hoje. É muito comum ver igrejas reformadas e renovadas nascendo. E às vezes nem todas elas, né? Exato. Não generalizando, Sim, né? Mas... é isso, cara. É porque eu acho que potencializaria muito mais um pensamento de assim, não dei certo em lugar nenhum. Aí tem gente assim, que ou vai parar de frequentar a igreja, mas tem gente que vai querer abrir a igreja pra ele. Segundo os conceitos dele. O Brasil não precisa de mais uma igreja, gente. Ou tem gente... Você entendeu? Tipo, Tem mais igreja que Mufato, velho. eu acho que criaria mais... Não, então, foi por isso que eu perguntei se era algo voltado Não às fazer igrejas. nada, Problema. não fazer nada, você acha certo? Do que... Não. Até porque se a gente não estivesse fazendo nada, a gente não estaria aqui, nessa mesa. Cancelar não vai Né? dar. Não. Não dá pra cancelar. Tô falando de não fazer nada, sabe? Mas, sabe... Uma barulheira aqui. Se eu me proponho, meu pensamento, tá? Se eu me proponho a abrir essa questão na sua cabeça, eu preciso me propor a cuidar dela para que ela se torne o que ela realmente foi criada para ser.
entendeu? Não seja mais uma revolta, não seja... ela não seja o que ela não foi criada pra ser, entendeu? Não fique solta. É a mesma coisa, a gente já falou isso em alguns podcasts anteriores. Quando eu encontro uma pessoa que ela tá possessa, por exemplo. A gente já falou disso. Se eu tiro o demônio dela e nunca mais volto ali, resolve o problema dela? Por quê? Porque a Bíblia fala que se aquele demônio voltar ali e encontrar a casa vazia, ele vai vir e com mais 7. Uhum. O que eu preciso fazer com uma pessoa que eu fui usada pra libertar? Cuidar. Entendeu? Eu acho que... Ou levar pra alguém cuidar. Ou levar pra alguém cuidar, exatamente. Se eu crio essa lacuna na cabeça de uma pessoa, eu preciso cuidar dela pra que ela até que ela consiga se auto-instruir. E conhecer, tipo, a ponto de conseguir interpretar as escrituras numa mentalidade cristocêntrica. Total. Entendeu? Pra mim, a solução eu concordo com você. Eu acho que, tipo, criar um conteúdo causaria esse dano. Mas eu acho que poderia acontecer o que foi feito em 95. Quando nossa, deu cãibra. Quando as igrejas neopentecostais, as piores ainda, que como Universal do Reino de Deus, por exemplo, motivadas por Kate Reagan, por Benny Hinn, enfim. Quando essas igrejas começam a surgir no Brasil, em 95 eles criam o Conselho das Igrejas Evangélicas no país. Deu cãibra, mano, perdão, tô esticando a Não, perna fica de boa. Acho que não é mais pra falar disso. Não, ou pra falar. Criam um Conselho das Igrejas Evangélicas no Brasil. Porque o que acontece? A galera não tava conseguindo diferenciar o que era igreja evangélica e o que não era. Na realidade, tudo hoje em dia, e é o mesmo problema que a gente tá passando. Se levanta uma igreja ali na esquina e tá escrito igreja evangélica, tem um pastor, aquilo é igreja evangélica. Isso começa a deturpar a imagem do evangelho. Eu penso que isso deveria voltar a acontecer, não por Silas Malafaia, que ele passa pano para Edir Macedo, tá? Eu não gosto dele, assim. Também ele é um fanfarrão também. Inclusive, ganhava dinheiro do Edir Macedo. Ganhou muito tempo grana no início. O cara que se vendeu, pra mim, não gosto dele. Mas por pessoas bem instruídas, assim. Então, assim, é pedir pra Deus levantar uma pessoa séria que não queira ganhar com isso. E, tipo, criar um movimento, um movimento que separe o que de fato é igreja evangélica e o que de fato são igrejas que pregam heresia. Aí, se a galera quiser ir, você vai. Quem na Universal do Reino de Deus? Vai. Mas aquilo não é igreja evangélica, tá? Então, assim, passar por esse crivo, sabe? O que é igreja evangélica e o que são igrejas que pregam heresia. Aí sim. Acabar não vai acabar. Porque a pessoa indo lá, ela vai ter total ciência de que, peraí, essa igreja não é aceita por esse conselho. Entende? Eu acredito muito nisso. Igrejas pentecostais, igrejas reformadas sérias, se unirem para fazer isso. Em 95 deu muito certo. Aí cortaram esse conselho das igrejas evangélicas e hoje o Brasil tá solto. Qualquer um se torna pastor, cria uma igreja evangélica e se pintar tá no SDA, tá todo mundo junto lá. Não tem esse crivo de chamar quem sobe no palco ou não. Né? Então tem que ter esse crivo. Entendi. É isso. Foi mal. Deixa eu só ver como é que a gente tá de horário, amor, que tem... tem reunião. Quem faz reunião essa hora da noite? Pelo amor de Deus. Não é humano. Não, com certeza não. Já tá nanando. É um psicopata menino. E... Beleza, e os seus planos agora, então, seria esse curso? Ganhar dinheiro, sustentar minha família e produzir esse curso, cara. Produzir esse curso e... Mas já tá fazendo, já tá em tô processo fazendo, de... Já tá em processo de fazer de gravação e tal. Tá. E botar isso pra rodar é ensinar esses conteúdos de livros, entendeu? Não é jogar aquilo que me ajudou, enfim, despertar. Teu irmão enfim, tá te assim, ajudando nessa pegada? Não.
Não. Ele vai ser só Ele um... tem a praia dele e tal. Mas é muito diferente do que ele trampa, assim, de... Não, na realidade não. Na realidade, sim, eu sou muito bom pra dar aula. Uhum. Muito bom pra dar aula. Inclusive, em uma universidade, eu, né, pagava de professor, entrava na aula, dava aula porque não tinha professor na universidade. Oxi. E, na realidade, eu era aluno da faculdade. Sério? Então, Deus me deu esse dom, assim, de ensinar e tal, Aham. né? Então, vou aproveitar isso, pegar conteúdo de pessoas renomadas, da área da psicologia, das vendas e tudo mais. E tipo, lançar uma plataforma, uma recorrência, a pessoa paga lá, sei lá, R$10 por mês. E ela tem conteúdo ali pra ela consumir, pra ela poder estudar, enfim. Vai ser aula, não é audiobook. Entendi. É aula. É pegar o capítulo, dissecar aquele capítulo, conversar sobre aquilo, pra que aquilo vire uma ciência, né? Uhum. Isso é muito bom. Legal. Bom, Vai ser cara. legal, esse aí vai ser legal. Esse trabalho é o último trabalho pros outros, assim. Aham. Eu já conversei com Deus, falei, próximo passo é viver disso. Isso aí. Bom, é isso. Quantas horinhas deu, amor, hoje de podcast? Quase 2 horas. 2h40? Não. Não, quase 2 horas. Me perguntaram se era pecado usar brinco, mas eu acho que... Tatuagem? Ai, ai. Eu acho que é. Responde que eu vou mandar pro meu batista. Eu acho que é Esse pecado. final de semana a gente foi tocar numa igreja que é mais conservadora, assim. Hum. E ele tirou todos os brinquinhos da orelha. É? Sério? Fiquei orgulhosa dele, na Sim, verdade. tipo, Tá maduro, certo. né? É, e ele tem, acho que 17 anos, 16 anos. Aí, ó. Legal. Uma gracinha. Meu orgulho. Tá certo, pô, tá certo ele. Bom, então é isso, mano. Vamos ficar por aqui. É. Vamos Eu- orar. Vamos orar, né? O senhor converte o Robson, pai. Ai, ai, Senhor, tem misericórdia da vida dele. Não, mas eu só tinha da escola aí, mas eu achei a ideia eu acho massa, mas eu tava achando que ia ser algo voltado a igrejas, assim. Não, eu cara, achei, não nossa, mexo com pô, isso. Vamos fazer um voltado pra igreja? Mas eu acho algo muito bom de se ter. Do mesmo jeito que tem cursos de rolê de hipnose, pá, e a galera usa pro bem e usa pro mal. Eu acho que ter um rolê que se aprende a ler, se você tá indo no caminho certo ou não, eu acho válido também. Sim, usar pro bem, entendeu? Psicologia, ela pode ser usada pro bem quanto pro mal, assim como a Bíblia. Sim. Pode ser usada pro bem como pro mal. E ser hipnotizado é muito legal. Pro bom. Qual foi a sensação, Guilherme? É muito ruim, mano. Você ainda lembra? Qual que foi a fita? Você, Lembro, tipo... mano. Ele esqueceu o Não, nome foi dele. só... Foi, tipo, entretenimento. Chama essa mulher aqui um dia, eu não sei. Chamo. Eu não conheço ela. Eu não lembro o nome da mãe dela, que quem fez foi a mãe dela. É, eu esqueci também. Tem gravado isso? Não tem, Não porque tem, a gente não gravou. foi depois. Tipo assim, acabou, pá, aí perguntei, né? Tipo, tá, como é que funciona, tá? Depois ela falou, você quer que faça com você? Aí eu falei, eu quero, quero ver qual que é a pira, né? Aí, o que eu senti? É algo, tipo, funciona, mas se você tiver muito afim que funcione, tá ligado? Porque, tipo assim, em nenhum momento eu vaguei pelo Vale das Sombras. Não, mano, eu tava ali. A minha mente deu um branco, Então, assim. tipo assim, eu sentia que se eu quisesse que não rolasse o rolê, não ia rolar. Mas eu queria muito que rolasse. Mas, tipo assim, na parte que ela mandou você esquecer seu nome, você realmente esqueceu. Realmente. Não, eu não esqueci meu nome. Eu não conseguia falar meu nome. Mas eu sabia que meu nome era Guilherme. Só que eu não Tá falava. vendo? Muito louco Que isso. louco, né? Aí ela falou. Depois ela mudou. Ela falou que meu nome era Gustavo. Isso, não, foi isso, mano. Eu lembrava do G. Eu lembrava que o meu nome começava com G. Aí ela falava, mas como é que é o seu nome? Eu lembrava do G, mano. O G eu lembrava. Aí ela falou, seu nome é Gustavo. E aí eu tava com o G na cabeça, então meu nome é Gustavo. E meu nome ficou Gustavo. E depois teve mais alguma coisa? Não, esse rolê não. Não, isso aí não. Não vamos falar que ele é traumatizado. Não, ela falou. Ela falou um negócio da minha mãe, mas não era tipo. Fez sentido pra você aquilo? Não fez porque eu sou apegado à minha mãe e, tipo assim, hoje a gente não tem o contato que tinha antes. Mas eu sou apegado a ela, então, tipo assim. Ela falou: você tá vendo uma mulher e tal, você tá vendo minha mãe. Pra mim era minha mãe, e boa. Mas não foi nada, tipo, não, o legal foi ficar sem falar. Isso aí. Ah, ela pediu pra você abrir a boca se não conseguiu.
e abrir a boca eu não E abrir a conseguia. mão. E É abrir a verdade. mão, que ela manda Isso. fazer assim. Ah, isso daí né, faz na escola. Essa técnica. Mas o da abrir a boca, por exemplo, o da abrir a boca, eu sentia que se eu parasse, tipo, respirasse e tentasse fazer o rolê, eu conseguiria. Mas eu tava na vibe de não conseguir, tá ligado? Eu queria não conseguir. Eu queria que desse certo. Entendeu? A mente da gente é louca. E Né? exatamente. Eu queria que o rolê desse certo. Eu não queria que, tipo, desmascarar ela. Não, eu queria não conseguir lembrar meu nome. E aí eu acho que isso ajuda. Eu já tentaram uma vez, um rapaz foi lá, né? A gente tentou fazer também o procedimento de hipnose, mas não dá certo comigo. Eu não consigo focar, não consigo desligar. Seguir as sugestões que eles dão Eu sugestões, acho né? que, por exemplo, o dia que a gente Não. fez, ela tava junto, tava todo mundo na mesma sala. Eu acho que se eu tivesse sozinho, teria pegado bem mais. Mais forte. É. Se eu tivesse sozinho, assim. Mas eu tava muito afim de fazer. Já era muita vontade que eu tinha de fazer esse rolê. Foi a oportunidade, mano. Vamos agora. Vai agora. Eu fui uma ferramenta perfeita na mão dela. Show de bola. Mas é isso aí. E, mano, obrigado. Cara, Deus abençoe. Obrigado pelo espaço, Que tá? isso, pô. Sempre Pois é, É peço isso aí, desculpa. Deus abençoe. Foi minha culpa. Muito. está sempre convidado, mano. Quando estiver por aqui, vamos fazer um podcast aí, hipnose. Vocês têm que chamar meu irmão, cara. Seu irmão tem que chamar ele mesmo. Eu entendo um pouquinho sobre o Aham. assunto. O meu irmão é especialista. Ele hipnotiza também? Eu mandei o vídeo pra você, né? Mandou. Ele hipnotiza também? Sim. Vamos trazer ele aqui pra hipnotizar você na frente da câmera. Só que ele, com a ciência, ele consegue adivinhar coisas da sua vida. Ai, eu quero demais, meu irmão. Olha aí, agora é um assunto pra tentar sobre profecias. Aí. Nossa, que legal. Né? Tem um vídeo que eu mandei pra você, Guilherme. Aham. Ele vai sair na rua, ele falou, posso ler sua mão? Aí ele pega a pessoa assim, pega a mão da pessoa. Olha, eu tô vendo que você tem isso. Você tem endometriose, né? Você tem endometriose, como é que você sabe? Falou, não li sua mão, não é nada espiritual, não é apenas ciência. Eu olhei seu corpo e sabia que você tinha endometriose. Caramba. Ele tem esse vídeo no Instagram. Aí, cara, aí é borrachado o assunto. Será que ele doido. consegue me livrar de exame de sangue? Porque se ele conseguir falar o que eu tenho, faz fácil. Só que, ó, é pesado, viu? É. Tem que estar, tipo, disponível pra ouvir. Mas assim, meu irmão é um gênio. Uhum. O Bruno é um gênio. Conheci ele. Que legal. Vamos trazer ele aqui. Vamos trazer. Eu conheci ele. A gente jogou bola junto. Top. Da época do Fabiano, né? É. E é isso aí. Gente, ficou com a gente até agora aí. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo aí. E até semana que vem. Que eu não lembro quem que é semana que vem. A Vanessa vai ver depois. E Deus A gente abençoe posta no vocês. Exatamente. Deus abençoe vocês e até a próxima. Isso aí.